é preciso tocar coisas que não estão escritas na partitura. E aí você pensa, mas como assim tocar o que não está escrito na partitura? Tocar o que não está escrito na partitura demanda que a gente tenha um hábito de escuta musical. A gente tem esse hábito diário de analisar o repertório que a gente está tocando, é uma escuta analítica mesmo, sabe? De você comparar o que você ouve da sonoridade que deve ser aquela música com o que está escrito, com a grafia ali que está registrada. No momento que você faz essa comparação, e se ela for realmente perspicaz, e você vai perceber que tem nuances ali que não correspondem ao que está escrito. Então, é aí que você abre mão da rigidez da escrita para falar, poxa, eu preciso trazer outros princípios. E lógico, você não vai abrir mão simplesmente porque você ouviu alguém tocando, acabou, eu vou fazer isso. Eu vou imitar essa pessoa. Não. Vai pesquisar a fundo, né? Nesse processo da gente crescer musicalmente, ter maturidade musical, nós não precisamos aceitar qualquer fala, mesmo que essa fala seja uma fala musical, né, o discurso musical, aceitar qualquer fala puramente, cegamente é assim, ele fez assim, eu imito ele. Não, você vai comparar e falar, poxa, tá diferente da escrita aqui, que eu sei ler a escrita, eu tenho precisão de leitura rítmica das notas, eu tô fazendo isso e tá diferente do que ele toca. Por que ele toca assim? O que justifica ele tá fazendo assim? Eu vou pesquisar, eu vou entender, e aí eu vou lançar mão de caráter estilístico, né, de detalhes da linguagem do compositor, do gênero daquela peça, e aí eu vou refinando a minha capacidade de transcender e tocar o que não está ali. Um exemplo disso, por exemplo, o swing feel no jazz. O swing feel no jazz é uma maneira tercinada de tocar, de dividir o tempo, de tocar as colcheias. Quando você pega uma escrita para jazz, ainda que o swing feel ele não seja aplicado a todas as ocasiões do jazz, porque há um parênteses a ser feito, quando você começa a estudar mais sobre isso, você vai saber, você vai conhecer, mas ainda assim, em muitas ocasiões, em muitos repertórios, você vê a escrita musical lá, precisa, reta, tati, 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 e eles tocando tati, 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 tati. E muda a forma de executar a rítmica, porque vem dessa ideia de dividir o pulso em 3. Então é como se se puxasse a sensação dos compassos compostos, daquilo que é característico no compasso composto, né? Que é tocar em 3, ou digamos, trazendo para o compasso simples, tercinar o pulso, dividir em 3 notas esse pulso desse compasso aí, que não é um compasso composto na música, né? Mas isso vem dessa prática e também é muito presente, por exemplo, no blues, no shuffle. E, enfim, é algo que está escrito de um jeito e que você toca de outro. Esse é um exemplo de quando nós precisamos transcender, porque senão a música vai ficar totalmente diferente do que é. E vale aí para você uma deixa, para você que gosta, que curte jazz, que está estudando algum repertório, que está começando nessa área, busca mais. Você vai ver que o swing, o termo swing, né, ele é usado em diferentes situações. Ele pode também se aplicar às questões do swing note ou até ao gênero do swing, enfim, que é um estilo de jazz, mas quando a gente pensa no swing feel, é essa característica de mudar ligeiramente a subdivisão das colcheias. E é uma mudança que não está escrita, que a única indicação que tem na partitura é isso aqui. Às vezes na partitura, deixa eu achar a minha caneta. Onde será que tem uma caneta para escrever aqui, ó? Achei. Quando vem na partitura, vem assim às vezes, ó. Opa! Vem assim. Tá lá a pauta. Aqui. A música começa a ser gravada e a única coisa que vem escrita às vezes é swing feel. Opa, acho que não é assim, acho que é 2 E's que se escreve. Swing feel. Eu acho que é 2 E, exatamente. Não é assim não. É assim. Swing feel. Ou às vezes vem uma outra informação. Às vezes vem assim. É uma deixa para você. Escreve-se assim. Vem assim no começo da pauta. E só vem no comecinho da pauta, logo em cima da primeira pauta. É uma deixa para você entender que ele está sugerindo swing feel. Ou seja, toque essa divisão da colcheia como esse padrão aqui. Ok? São as únicas informações que tem. E depende da transcrição, né? Da partitura que você pega, né? Se o editor, se a pessoa que montou essa partitura, ela tiver o entendimento, ela vai, correto, do gênero, do estilo, ela vai colocar isso. Às vezes nem coloca. Enfim. Um outro exemplo que nós devemos transcender o que está escrito. A gente tem a questão do rubato. O rubato, na música, é um termo em italiano que ele quer dizer tempo roubado.
literalmente. Então, esse rubato, esse tempo roubado, né? Na verdade, é uma forma expressiva, é uma questão de trazer um pouco mais de liberdade para a escrita rítmica. Nós tocamos a música alargando a velocidade, ou aumentando, acelerando. Então, a gente mexe na questão rítmica mesmo, na precisão metronômica, que até então é o que nos guia na leitura, né? Nós estamos lá sentindo o pulso precisamente, e aí de repente nós começamos a mexer, então a gente começa a fazer um desacelerando gradativo, não é brusco, e depois, ou a gente começa a acelerar, e aí depois a gente estabelece de novo, ou seja, o rubato ele vem para trazer expressividade, ele não mantém a métrica regular como ela deve ser. E assim, existem alguns tipos de rubato. Existe o rubato onde a melodia fica mais flexível, então ela vai alargando, ela vai ficando mais à vontade. À vontade quanto? O quanto o quanto o intérprete verificar, analisar que é importante para trazer o que ele quer trazer, ó, o drama que ele quer trazer, a intensificação, o clímax que ele quer trazer, ele vai alargando, mas o acompanhamento harmônico fica preciso, fica ainda metronômico, entre aspas, né? Mas ele vai acompanhando, ainda que não de maneira rígida, né? Mas ele vai dando suporte, ele também não alarga. E existe a forma de execução que vai alargando. Os dois juntos, né? Tanto a melodia quanto o acompanhamento, eles vão sendo afetados juntos. São formas diferentes que se pode fazer e que, como o rubato tem um caráter de improvisação, ele traz um pouco essa questão de eu vou improvisar um pouco a execução, eu vou tomar liberdades que o compositor permite. Às vezes vem escrito tempo rubato, às vezes vem escrito só a expressão rubato ali debaixo da pauta. Então o compositor, ele coloca, ele permite, ele quer que você faz e ele te dá a opção de fazer a sua vontade, né? Ele não especifica quanto que você vai alargar, quanto que você vai acelerar. Então, como ela tem esse caráter um tanto quanto improvisatório, fazer variações na forma de aplicar esse rubato é algo até interessante, porque tira a monotonia, né? Se eu fizer sempre do mesmo jeito o rubato, fica um pouco previsível, fica um pouco monótono demais. E essa questão do rubato, ele está frequentemente associado ao período romântico da música, onde os compositores começaram a usar isso, começaram a registrar isso na partitura, porque isso correspondia a uma necessidade estética do período, que era colocar expressividade, colocar carga emocional na forma de tocar. E isso vinha, essa afetação, né, essa entrega expressiva, tinha no rubato um dos recursos de apoio para isso. Então, sim, é muito frequente no período romântico, ok? Tanto que dentro do repertório, por exemplo, do piano, quando a gente pensa em rubato, a gente já pensa em compositores como Chopin, que usaram, que escreveram rubato, mas não precisa necessariamente estar vinculado ao repertório de Chopin, e não necessariamente precisa estar escrito rubato para que eu possa tomar uma liberdade interpretativa de colocar o rubato ali no repertório do século XIX, porque é algo que corresponde com a estética do período, ok? Então dá pra gente usar isso. Agora, veja, o rubato é algo que só vem uma expressão escrita, rubato. E você tem que ter a capacidade de, primeiro, ter lido metronomicamente, saber como aquilo deve acontecer e depois conseguir transcender, senão você não traz a expressividade da música. Ou seja, nesses dois exemplos, eu trouxe situações em que você tem que tocar o que não está escrito. Do ponto de vista sonoro, a sonoridade que sai não está escrita. E você tem que transcender e tem que conseguir tocar, trazer essa sonoridade. É um desafio, mas é um desafio de estilo, faz parte da construção da performance, daquela necessidade interpretativa.